Boa tarde, nós estamos aqui já no nosso último período do primeiro webinário em Ecologia e Evolução. Hoje são 27 de novembro, às 15h15 da tarde, e nós temos a nossa próxima palestra do primeiro webinário em Ecologia e Evolução, que é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da UFES, com a doutora Rosana Tidon, da UNB, e que tem uma palestra intitulada A Relação Homem-Ambiente nos últimos 2 milhões de anos. O que aprendemos? A doutora Rosana Tidon ela é licenciada em Ciências Biológicas, mestre em Entomologia e doutora em Genética pela USP. Em 96, ela se vinculou ao Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília, onde atualmente é professora titular e coordenadora do Laboratório de Biologia Evolutiva. Atuou como pesquisadora visitante na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e como professora visitante na Universidade de Göttingen, na Alemanha. Na Universidade de Brasília, desenvolve ensino, pesquisa e extensão nas áreas de biologia evolutiva, invasões biológicas e ensino de biologia evolutiva. Então, professora Rosana, seja muito bem-vinda ao nosso webinário e eu passo a palavra para que você proceda à sua palestra. Muito bem, boa tarde a todos, então, gratidão pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui por duas razões principais, né? A primeira é porque eu me sinto entre amigos, eu conheço várias pessoas que se apresentaram ou que estão na sala, é muito bom revê-los e conhecer colegas novos, e também por causa do assunto, né? Eu escolhi falar um assunto que me interessa bastante, espero que vocês gostem também. Bem, então, como foi falado, eu vou contar para vocês parte da história da evolução humana nos últimos 2 milhões de anos, né, e fazer algumas reflexões sobre o que a gente aprendeu e de onde a gente pode ir a partir daqui. Essa palestra, ela, claro, se baseia numa porção de livros e de papers, mas eu diria que os meus 3 inspiradores principais foram esses 3 cientistas, começando pelo David Attenborough, né, que é um naturalista britânico. Ele está atualmente com 94 anos e há quase 60 ele produz e apresenta séries sobre história natural. Então, eu conheci o trabalho dele num evento como esse que a gente está agora. Quando eu estava na graduação, nos anos 80, a gente fez uma semana da biologia, onde foi projetada uma série chamada A Vida sobre a Terra, que me influenciou bastante na escolha da minha carreira. E ele continua ativo, como eu disse, tem até uma série na Netflix que está passando agora, muito legal. O Daniel Lieberman, embaixo à esquerda, é um evolucionista que estuda história humana, né, da Universidade de Harvard. Esse livro é muito legal também, eu tirei muito material daí, tá? E o Yuval Harari, talvez bastante conhecido de vocês, né, porque ele é mais popstar, é professor do Departamento de História da Universidade de Jerusalém, então escreveu vários best-sellers, tal, e se interessa muito por a relação entre história e biologia, tá? A palestra está dividida em 3 partes. Na primeira eu trato da relação homem-ambiente nos últimos 2 milhões de anos. Aí depois, com essa história em mente, a gente analisa o momento atual e pensa um pouco sobre possíveis futuros para a humanidade, né? O que aprendemos. Então, começando pela primeira parte, eu quero trazer um pouco da história geral do planeta para vocês terem uma noção melhor do que são os últimos 2 milhões de anos. Então, aqui a gente tem o eixo, o eixo da história geológica, né, no eixo de X, os últimos 600 milhões de anos. Então, aqui tem o período paleozoico, até a primeira flechinha vermelha, depois o período, o final do Mesozoico, indo para o Cenozoico, na segunda flechinha vermelha, 65 milhões de anos atrás. Então, aqui acontece um evento bem conhecido, né, que é a extinção dos dinossauros, há 65 milhões de anos atrás. Então, eu vou falar dos últimos 2 milhões de anos, que é só esse pedacinho aqui, bem perto do eixo, tá? Em Y, a gente tem a porcentagem de isótopos de oxigênio que é usada para estimar a temperatura ao longo do tempo.
Então, observem que aqui nos últimos 2 milhões de anos, fez muito frio, né? Na verdade, a Terra vivenciava uma idade do gelo. As florestas na África estavam bem encolhidas, as áreas de vegetação mais aberta expandidas, e diz a literatura que a região se assemelhava bastante àquele cenário do Rei Leão, tá? Vegetação mais savânica. Então, nessa época, vivia o Homo erectus, né? Esse nosso ancestral que tinha um tórax supraorbital bem desenvolvido, são essa arcada, né, em cima das sobrancelhas. Mas, no geral, eles eram bem parecidos com a gente. Eram altos, chegavam até 1,80 m, tinham braços curtos e pernas longas, ao contrário dos ancestrais deles, que subiam mais em árvores e que tinham os braços longos e as pernas curtas, né? Aqui inverteu. Então, os ancestrais do Homo erectus, eles já eram bípedes, faziam ferramentas, mas foi nessa espécie, o cérebro já era bem maior, tá? E Homo erectus se estabeleceu com estilo de vida caçador-coletor. Estima-se que pelo menos 70% da dieta deles era à base de vegetais que eles coletavam no ambiente. Então, a gente pode pensar, né? Quanto que se precisa andar para se encontrar o alimento de cada dia? Então, um macaco antropóide que vive numa floresta, ele só precisa andar 2 ou 3 quilômetros por dia para encontrar as folhas e frutas que ele precisa para se nutrir naquele dia. Agora, em ambientes mais abertos, é preciso andar mais, pelo menos 6 ou 7 quilômetros. E como que a gente sabe disso, né? A gente sabe disso estudando caçadores e coletores de hoje. Então, na parte centro-sul da África, tem várias etnias indígenas de caçadores-coletores, que são conhecidas coletivamente como Sans. Elas têm sido muito estudadas sob o ponto de vista da genética, da antropologia, e foi observado que, especialmente as mulheres grávidas ou mulheres que carregam crianças pequenas, têm dificuldades para coletar os alimentos que elas precisam para sobreviver e se reproduzir. E com o Homo erectus devia ser a mesma coisa, né? Estima-se que uma fêmea de Homo erectus de cerca de 50 quilos precisaria de cerca de 1.800 calorias por dia para ela mesma, outras 500 calorias quando estivesse amamentando ou grávida, o que devia acontecer o tempo todo, mais de 1.000 a 2.000 calorias diárias para sua criança desmamada, mas que ainda não conseguia procurar comida sozinha. Então, lembrem-se que é a primeira vez que isso acontece na história, né? Que uma espécie tem que alimentar crianças por tanto tempo. Então, somando tudo isso, provavelmente essa fêmea precisaria de 3.000 a 4.500 calorias num dia típico. Então, uma mãe de Homo erectus, ela devia ser incapaz de coletar tudo isso sozinha. Então, ela precisava obter energia de outras formas, né? Então, o que fazer? Uma dessas formas era a carne, mas a caça devia ser ainda muito perigosa e difícil para hominídeos que ainda eram lentos, franzinos e desarmados, eles ainda não usavam arco e flecha. Então, talvez a motivação inicial para conseguir carne tenha sido obter animais mortos. Então, os caçadores e coletores da época, eles ficavam observando aves carniceiras, né, tipo abutres, fazendo aqueles círculos no céu, e aí eles viam, estimavam onde que devia estar a carcaça, corriam para lá, enxotavam os outros carniceiros, os chacais, etc., para ficar com o que sobrou. E também prestavam atenção nos sons de leões à noite, caçando, e aí, de novo, estimavam onde que deveria estar os restos, né, daqueles leões, e corriam lá para pegar a carne antes que chegassem os outros carniceiros. Então, para isso, eles tinham que correr longas distâncias, né? E quando eles conseguiam carne, provavelmente também eles fugiam correndo, carregando o que conseguiram pegar para dividir com os outros membros do grupo. Então, com o tempo, né, depois disso, os homens foram desenvolvendo o hábito da caça, enquanto as mulheres ficavam em grupos, coletando tubérculos, frutos e sementes.
Então, essa é a primeira vez que ocorre divisão de papéis entre gêneros, tá, na história da nossa espécie. Muito bem, então com essa história evolutiva, não é surpreendente que a gente tenha adaptações para correr, né? Muitas características do nosso corpo são adaptações dessa época. Então, por exemplo, a gente tem uma cabeça estabilizada com ligamento nucal, tá? Que parece uma tira de borracha que une a cabeça ao corpo. Nariz externo, órgãos sensoriais de equilíbrio no ouvido interno, que indicam a sua posição, né? Se é vertical, inclinada. Glúteo máximo, maior músculo do corpo, que controla nosso equilíbrio durante corridas, pernas compridas, como eu já falei, e pés que funcionam, a gente tem um arco do pé, né? Os pés funcionam como uma mola, graças a esse arco completo e elástico, que reduz o custo da corrida em até 17%. E a gente tem também um tendão de Aquiles, né, maior, né? Ele já cresceu no Homo erectus, que também é uma adaptação para a corrida, armazena e libera 35% da energia mecânica gerada pelo corpo. Então, nós evoluímos para correr, tá? Lembrem-se disso, que eu vou retomar no final da palestra. O Homo erectus teve muito sucesso, ele viveu aqui, ó, mais do que 1,5 milhão de anos. Então, eles domesticaram o fogo, embora não usassem rotineiramente para cozinhar, eles usavam ferramentas de pedra lascada para cortar alimentos em pedaços bem pequenininhos, que ajudava na digestão, né? Há 600 mil anos atrás, alguns descendentes do Homo erectus tinham se diferenciado o suficiente para merecerem ser classificados como espécies diferentes. E a mais conhecida é o Homo heidelbergensis, que se estendeu desde a África até a Inglaterra e a Alemanha e foi a ancestral de várias outras espécies, incluindo o homem de Neandertal, né? Vocês estão vendo todos aqui na figura, e incluindo nós também. A nossa espécie derivou desse mesmo ancestral na África há cerca de 200 mil anos atrás. Então, vejam bem, eu falei que eu ia contar uma história de 2 milhões de anos, já passei por 95% dela, já estou há 200 mil anos atrás, tá? Bem, essas espécies, os sapiens, o Neandertal, os Denisovan na Ásia, o Floriensis, que são os hobbits, né? Elas conviveram e se hibridizaram no Pleistoceno, mas a única que sobreviveu foi a nossa. Então, esses nossos ancestrais, eles eram longilíneos, adaptados ao calor e provavelmente parecidos com os atletas quenianos que dão aqueles shows lindos nas maratonas, tá? Nos primeiros 150 mil anos da nossa história, nossa espécie não sofreu grandes alterações, mas há 50 mil anos atrás ocorreu uma grande revolução, que é chamada de explosão criativa do Paleolítico Superior, tá? Então, nessa época, foi fixado no nosso cérebro um módulo de simbolização que proporciona a capacidade de interpretar símbolos. Então, eu coloquei aqui essa figura de uma nave espacial, tá vendo? Um módulo que se acopla no outro, para fazer uma analogia, né? Então, uma metáfora, foi isso que aconteceu no nosso cérebro. A gente incorporou um módulo de simbolização. E com isso, então, ocorreu uma revolução criativa, onde o homem passa a produzir muitas pinturas, esculturas, faz manifestações religiosas. Infelizmente, ao mesmo tempo, os hominídeos da nossa espécie passaram a vivenciar a angústia como um efeito colateral da criatividade. Acho muito interessante isso. E esse foi o nosso ancestral que saiu da África e acabou substituindo as outras espécies de Homo em várias partes do mundo, né? Como eu já comentei com vocês. Muito bem. Com a revolução criativa, né, além da arte, o homem passou também a produzir mais de 100 tipos de ferramentas, inclusive com ossos decorados. E aí aconteceu outra mudança importante, que foi, há cerca de 12 mil anos atrás, a idade do gelo chegou ao fim, o clima se tornou mais quente, mais estável,
E aí, os caçadores-coletores que já vinham experimentando o cultivo ocasional de algumas espécies de plantas, né, foram se tornando agricultores, porque com o clima, olha só, com um clima mais ameno e previsível, é mais fácil cultivar o solo, né? Então, as famílias começaram a aumentar de tamanho e cultivar plantas nutritivas e de cultivo fácil. Esse processo aconteceu independentemente em várias partes do mundo, incluindo a China e a Cordilheira dos Andes, por exemplo. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de ir para Machu Picchu, eles mostram direitinho o que aconteceu lá, é muito legal. Bem, o desenvolvimento da agricultura, então, foi um marco na nossa história que, como quase tudo na vida, trouxe ganhos e perdas, tá? As vantagens da agricultura é que houve um expressivo crescimento populacional, como vocês veem aqui no gráfico, né? Porque, assim, coletores, eles não conseguem coletar o suficiente para sustentar famílias grandes. Então, as fêmeas, elas amamentam, em geral, até as crianças até 3 anos de idade, e, em geral, só depois tem outros bebês. Agricultores, não. Agricultores produzem vários tipos de cereais, têm acesso a leite, laticínios, porque eles criam animais também, né? E aí as mães agricultoras, elas amamentam até a criança até 1 ou 2 anos e já tem mais filhos. Inclusive, famílias grandes trabalham mais na agricultura, né? Para eles isso era desejável. Agora, tem desvantagens também, porque coletores, eles se mudam uma meia dúzia de vezes ao longo dos anos. Eles têm pouca coisa para carregar, então depois de 2 em 2 meses eles estão se mudando. Agricultores não, agricultores são mais permanentes nos locais onde se estabelecem. E eles modificam o seu ambiente desmatando e queimando áreas, dispersando espécies de interesse, né, e acumulando lixo em suas moradias. Então, isso atrai hóspedes indesejados, né, lixos, e promove contaminação de alimentos armazenados. Além disso, agricultores também passam por escassez periódica de alimentos, por causa de desastres naturais, secas, chuvas ou pragas, né? Alguns refinam os seus grãos, o que resulta em excesso de amido e perda de variedade nutricional. Resumindo, os caçadores-coletores tinham uma dieta mais diversificada, com menos calorias, e aqui eles estão comendo muito do mesmo, tá? Bom, com o aumento da população, devido à agricultura e ao comércio também que começa a se estabelecer, as pessoas foram se aglomerando em vilas e cidades, né? Então, para vocês terem uma ideia, a densidade de caçadores-coletores oscila em torno de 1 indivíduo por quilômetro quadrado. Há 7 mil anos atrás, com a agricultura em algumas partes do mundo já, existem vilas com mais de 1.000 habitantes no Oriente Médio. 1.000 habitantes a vila inteira, tá? Que eu não tenho dado de densidade. Logo depois, há 5 mil anos atrás, estabelecem-se cidades com dezenas de milhares de habitantes, e aí a gente tem o dado de densidade, mais do que 50 indivíduos por quilômetro quadrado, tá? Então aumentou 50 vezes a densidade. Não existe um consenso entre os arqueólogos sobre qual que seria a cidade mais antiga do mundo, né? Porque isso depende, inclusive, dos critérios que você usa para definir o que é cidade, se é número de habitantes ou se tem que ter alguma facilidade, como parques e templos públicos. Mas cidades se consolidaram em várias regiões do mundo. E a cidade de Uruk, que vocês estão vendo aqui no mapa, tá? É uma forte candidata a esse posto de mais antiga. Então, há 4 mil anos atrás, ela reuniu cerca de 40 mil habitantes que desenvolveram tradições políticas, culturais e religiosas. Essa cidade ficava na Mesopotâmia, né, entre os rios Tigre e Eufrates, onde atualmente é o Iraque. Então, esses são os sumérios, mas nessa época também existiam cidades na China, Europa e América. Tá? Bem, quanto mais nossos ancestrais se aglomeravam,
menos higiênicas se tornavam suas condições de vida. Então, na Europa, cidades e vilas tinham verdadeiras cavernas subterrâneas, né? Eles usavam os aquedutos romanos como esgoto e despejavam os seus restos lá. O problema é que essa água negra, como eles chamavam, contaminava riachos e rios onde eles pegavam a água. Então, poucas pessoas tinham acesso a banhos regulares e sabão era uma extravagância. Então, alguns milhares de anos depois do desenvolvimento da agricultura, a vida cheirava mal, a diarreia era comum e epidemias de cólera aconteciam regularmente. Então, o que aconteceu, né? A gente passou a conviver mais intimamente com espécies sinantrópicas, que são aquelas que colonizam habitações humanas ou seus arredores. E muitas estão bem adaptadas às cidades onde encontram abrigo, alimentos e água. O problema é que algumas dessas espécies, como ratos e mosquitos, podem transmitir doenças graves ou até causar mortes. Então, por exemplo, roedores podem transmitir a febre de Lassa, seus piolhos podem transmitir peste e tifo. Pardais e pombos podem transmitir salmonela e seus carrapatos podem transmitir encefalite. A gente vê isso mais ou menos que eu contei em filmes medievais, né? Até mais para frente um pouco disso. Eu vou dar um pequeno salto no tempo agora e vou para os séculos 18 e 19, tá? Então, eu vou falar sobre Revolução Industrial, que foi uma revolução social, econômica, tecnológica que aconteceu nos séculos 18 e 19, quando passamos a usar combustíveis fósseis para gerar energia e máquinas destinadas a manufaturar e transportar quantidades enormes de coisas. Então, as primeiras fábricas são do final do século XVIII, na Inglaterra, mas 100 anos depois, esses métodos de produção industrial já estavam esparramados em boa parte do hemisfério norte. Do ponto de vista biológico, a Revolução Industrial causou mudanças sem precedentes na história da humanidade. Antes dela, a população mundial era menos do que 1 milhão, tá? Aqui atrás. A maioria fazendo trabalho braçal em zonas rurais. Hoje, somos quase 8 bilhões de pessoas, mais da metade mora em cidades e usa máquinas. Então, essa revolução, ela mudou como a gente come, como a gente mastiga, como a gente dorme, envelhece, adoece, mudou tudo. Nosso corpo foi afetado fortemente por essa revolução, tá? E com consequências catastróficas e outras benéficas. Então, catastrófica, né? A vida ficou bem mais estressante. Então, por exemplo, no início do século XIX, esperava-se que os funcionários de uma fábrica trabalhassem de forma rápida e constante durante pelo menos 12 horas diárias, com salários baixos e condições perigosas, né? Então, tem um filme do Charles Chaplin que mostra bem isso. Mas, ao mesmo tempo, conforme a Revolução Industrial avançou, as condições humanas começaram a melhorar, graças aos avanços na medicina e condições de saneamento. Foram construídas redes de esgoto, fabricado sabão e medicamentos. Em 1856, o químico Louis Pasteur descobriu que os micróbios podem ser causadores de doenças, e aí logo depois se desenvolveu a penicilina, né, e muitos avanços científicos. Então, eu vou passar agora para a relação homem-ambiente na atualidade. E aí eu mesma fiquei me perguntando o que é atualidade. Quando começa a atualidade, aí eu pensei, eu vou considerar o antropoceno. Então, o antropoceno, ele é um período, né, que está sendo proposto por paleontólogos como um novo período na história da Terra, cuja definição eu coloquei aqui, tá vendo? Período caracterizado por intensa ação antrópica no planeta, perturbando intensamente e conduzindo à sexta extinção em massa.
Então, debate-se quando que teria começado o Antropoceno. Então, tem gente que defende que começou na Revolução Industrial, tem gente que defende que começou na agricultura, e tem quem defenda também que o Antropoceno começou junto com o gênero Homo, alguns milhões de anos atrás. Tá? Agora, a pergunta é, como que nós, né, uma população que cresceu tanto, como que a gente está cuidando do planeta no Antropoceno? Então, eu vou passar rapidamente por isso aqui, porque eu vi que vocês trabalharam bastante esses temas já ao longo dessa semana, né? Mas vamos lá. Então, a gente está convertendo hábitats enlouquecidamente, né? Substituindo a vida selvagem pela domesticada. Então, metade das terras do planeta são cultivadas. E aí, como resultado, a gente tem fragmentação de paisagens e extinções generalizadas de espécies nativas. Isso foi, inclusive, tratado na palestra anterior, né, dos corredores e tal. 70% das aves do mundo são domesticadas, a maioria galinhas. Estima-se que existem 3 galinhas por pessoa no nosso planeta. E nossa espécie, o peso da nossa espécie, a massa mesmo, tá, da nossa espécie no planeta, corresponde a 1/3 da massa de todos os mamíferos na Terra. Então, imagina, pega todos os mamíferos na Terra, 1/3 do peso somos nós. E do que sobrou, 60% são animais que nós cultivamos para o nosso consumo. Além disso, a gente peca por poluição e exploração excessiva, né, despejando toneladas de lixo no oceano, derrubando muitas árvores, praticando pesca predatória, ajudamos a disseminar espécies invasoras, né? Então, espécies invasoras são aquelas que saem da sua área de distribuição original e se estabelecem em novos territórios. Então, elas causam uma porção de prejuízos, né? Eu vi que teve, a Dalva deve ter falado sobre isso. Então, deslocam espécies nativas, tal, mas muitas espécies invasoras são sinantrópicas, como a gente viu no slide anterior, né? Os ratos que assolaram a Europa, por exemplo. E muitas outras nós mesmos transportamos ou cultivamos. Então, aqui nesse slide eu até faço um link com a minha linha de pesquisa. Eu trabalho na UNB, né, há 26 anos, como foi falado, e 25 anos, eu trabalho na UNB e lá eu dou aula de biologia evolutiva para graduação e para pós, né? O meu laboratório foca isso, mas eu trabalho muito junto com a ecologia também, que é o programa de pós-graduação onde eu sou vinculada desde o início da carreira e trabalho com aspectos ecológicos e evolutivos de espécies invasoras. Essa mosca bonitinha, não sei se vocês vão achar bonitinha, eu acho bonitinha, com essas listrinhas nas costas. Quando a gente, é um drosofilídeo, né, minha linha de pesquisa, quando a gente encontrou essa mosca pela primeira vez em 98, a gente chamou de Drosophila psicodélica, porque essas faixinhas são fosforescentes. Aí depois a gente descobriu que esse bicho, ele está descrito da África, ele se chama Zaprionius indianus, apesar de ser nativo da África, e é uma espécie invasora que, atualmente, assim, 2 anos depois da chegada dela, ela já dominava comunidades de drosofilídeos, tipo assim, 90% dos indivíduos de uma comunidade é ela, entendeu? Então, uma dominância absurda, e ainda é praga de figo e de algumas frutas. Então, eu, ao longo da minha carreira, eu fiz muitos trabalhos com essa e outras espécies invasoras. É um problemão. Por quê? Porque quando as espécies invasoras são transportadas, quer dizer, não só as invasoras, espécies de todos os tipos são transportadas de um lugar para o outro, só que se a espécie é mais sensível, ela não consegue se estabelecer no lugar onde ela chegou. Agora, se ela é uma espécie generalista, valor adaptativo alto, que a gente chama de demônio darwiniano, ela se estabelece, ela não só se estabelece onde ela chega, mas ela desloca as espécies nativas. Então, com isso, a gente vai perdendo, tá, espécies que são particulares de regiões menores,
né, com distribuição geográfica mais restrita, tal, que vão sendo substituídas pelas mesmas espécies invasoras que conseguem se estabelecer no mundo todo. Então, o mundo está ficando mais homogêneo, tá? E isso é chamado de homogeneização biótica, e é por isso que acredita-se que nós estamos caminhando para a sexta extinção em massa, perdendo muita, muita, muita espécie, tá? E, por fim, assim, essas mudanças todas, né, do planeta, elas estão ocasionando alterações também no clima, né, da Terra. Então, a temperatura global aumentou 1 grau centígrado desde a Revolução Industrial, o que é muito, né? Mas isso no geral, tá? Porque se você for olhar no Ártico, lá o aumento geral foi de 2 graus desde a Revolução Industrial, e em alguns pontos particulares do Ártico, 3 graus. A principal causa do aquecimento global é a emissão desordenada de dióxido de carbono, porque esse gás retém o calor do Sol, tá? Então, na era pré-industrial, a gente tinha 280 partes por milhão de CO2. Em 1960, já eram 317. E a partir daí, vejam o que aconteceu, tá? Esse valor aumentou numa velocidade altíssima, sem precedentes na história da Terra. E o degelo, o problema é que quando passa de 400, estima-se que vai ocorrer degelo das calotas polares numa velocidade muito alta, porque as calotas não resistem a valores superiores a 400 partes por milhão, o que a gente já passou, tá, gente? E se a Groenlândia, por exemplo, que tem 3 trilhões de toneladas derreter, e isso pode demorar 500 anos ou 1 milhão de anos, a gente não sabe, mas o nível do mar sobe 7 metros e várias cidades costeiras submergem. Então, o nível do mar já está subindo, subiu cerca de 9 centímetros desde 1993. Então, esses indicadores certamente estão relacionados com enchentes, incêndios de grandes proporções, né, que a gente vê nos noticiários. O resumo, a gente está destruindo o planeta, né? E como que a gente está cuidando da gente mesmo, do nosso corpo? Bem, do ponto de vista da alimentação, a Revolução Industrial foi um desastre, porque os produtores de comida, que não são agricultores, descobriram maneiras de cultivar e processar alimentos da forma mais econômica possível, com muitos aditivos e, ao mesmo tempo, dar às pessoas o que elas gostam, que é uma mistura de gordura, amido, açúcar e sal. Então, o único jeito de um caçador, coletor, conseguir mel, ele tem que ir lá e tirar da colmeia, né? Mas vamos combinar que isso não é uma coisa muito fácil. Com o processamento de cana e de beterraba, a disponibilidade de açúcar aumentou absurdamente. E o processamento dos alimentos, ele mudou, então, o jeito como o nosso sistema digestório funciona. Porque alimentos processados, que têm pouca fibra, muito amido e muito açúcar, no geral, eles são digeridos mais rapidamente. Pensa, pouca fibra é mais fácil, né, para o nosso sistema digestório quebrar tudo em pedacinho. E isso faz com que os níveis de açúcar no sangue se elevem muito rapidamente. Nosso corpo não consegue lidar com essa elevação de níveis de açúcar no sangue tão rápida, não fomos adaptados para isso, e aí a gente desenvolve diabetes, tá? Em suma, a invenção da agricultura fez a provisão de alimentos humanos aumentar em quantidade e deteriorar em qualidade. Mas a industrialização multiplicou esse efeito muitas vezes. A comida industrializada geralmente é rica em calorias, mas pobre em nutrientes. Então, no mundo, né, hoje a gente tem cerca de 820 milhões de pessoas que passam fome e mais ou menos o dobro disso que está acima do peso ou obesa, tá? Ao mesmo tempo, nós nos tornamos mais sedentários,
A maioria não se exercita adequadamente e, portanto, tem uma vida bem diferente daquela dos nossos ancestrais, caçadores-coletores, tá? E além disso, ainda além disso tudo, a comida industrializada, ela tem um forte impacto negativo no ambiente e saúde dos trabalhadores, porque olha só, para cada caloria de alimento que você come, tá? Uma caloria que você come, foram gastas cerca de 10 calorias de combustível fóssil para plantar, fertilizar, colher, transportar, processar, antes que ele chegue no seu prato. Isso sem falar nos fertilizantes defensivos agrícolas, que acabam poluindo a nossa água e, às vezes, envenenando pessoas. Tá? Essa figura te mostra a situação de obesidade no Brasil, né? Ela foi retirada do IBGE, eu coloquei a referência lá no finalzinho, e a gente vê aqui em homens e mulheres o que está acontecendo com o peso das pessoas ao longo dessas pesquisas, tá vendo? 2002/3, depois outra em 2008/9, então aqui ao longo do tempo, né? E todo mundo está aumentando. Então aumenta o excesso de peso e a obesidade em homens e mulheres, tá? Isso está acontecendo em vários países e promovendo o que a gente chama de doenças de desajuste. Então, a obesidade é uma das várias doenças de desajuste que nos afligem. Então, gente, a ideia da hipótese do desajuste evolutivo é que todas as pessoas herdaram seus genes das gerações anteriores. E esses genes, eles foram selecionados porque eles melhoravam a capacidade dos seus ancestrais para sobreviver e se reproduzir no ambiente onde eles viviam. Então, graças aos genes que nós herdamos deles, né, estamos adaptados em variadas medidas a certas atividades, comidas, condições climáticas, etc. O problema é que nós não vivemos mais naquele ambiente, nós mudamos o ambiente, né? Então, por um longo tempo, a seleção natural adaptou nossos ancestrais para consumir uma dieta rica em frutas, tubérculos, carne de caça, sementes, castanhas, né, que são alimentos ricos em fibras, mas com baixo teor de açúcar. E lembrem-se que nossos ancestrais tinham que correr muito, né, andar muito para obter esses alimentos. Então, com a agricultura, já aparecem sinais de cáries nas arcadas dentárias fósseis, e com a industrialização dos alimentos e estilo de vida, parece uma série de outras doenças, como essas que vocês estão vendo nos slides. Tá? Todas elas são doenças de desajuste. Então tá, né? O que a gente faz? O que a gente aprendeu com isso? Senta e chora? Não, muito pelo contrário, a gente pode fazer muita coisa, né? Então, vamos lá, o que a gente sabe hoje? A gente sabe que excesso de calorias, conforto e leitura podem causar doenças. Tem vários outros excessos de coisas que a gente faz que podem causar doenças. Eu selecionei só esses para falar. Das calorias, eu até já falei, né? Então, por que excesso de conforto e leitura seria um problema, né? Então, olha só, lembra como que o osso cresce? Para se desenvolver de maneira saudável, nossos ossos precisam ser estimulados através de movimentos diversos, como andar, correr, se abaixar, carregar coisas. Até quando quem usa aparelho no dente está usufruindo desse princípio, né? O fato é que quanto mais a gente usa o nosso esqueleto, mais ele se mantém em boas condições. Então, os caçadores-coletores faziam isso, nós não. Com isso, desenvolvemos dores na coluna e perda óssea. A pior situação possível é ser uma mulher na pós-menopausa que não se exercitou muito quando era jovem, não consome cálcio suficiente e tem insuficiência de vitamina D. Ela é uma forte candidata a desenvolver osteoporose. Se ela usou muito salto alto, então, né, na vida, é pior ainda, porque o músculo da panturrilha, que é importantíssimo, pode ter encurtado e isso causa muitas dores, tá? Se, para complementar, ela ainda trabalhava num escritório e ficava o dia inteiro na frente de um computador, aí que ela se deu mal mesmo, porque provavelmente ficou míope.
Nossos ancestrais eram ativos, não usavam sapatos e variavam muito seu foco de visão. Ao longo do dia, eles olhavam, às vezes, coisas mais de perto e coisas mais de longe, tá? Isso é muito saudável e a gente deveria fazer também. Então, fica uma dica aí, quando vocês estiverem estudando, né, que eu sei que todo mundo aqui faz isso, fica no computador, lê, eu também, para de vez em quando e olha para o horizonte, muda o foco, olha coisas com diferentes campos de visão, tá? Isso vai te ajudar. Uma outra coisa, né? A gente tem que aprendemos? Temos que repensar nosso crescimento populacional. Estima-se que seremos 11 bilhões de pessoas no mundo em 2010, não cabe todo mundo no planeta, então a gente tem que se organizar e ver como que podemos nos controlar, tá? Além disso, a gente devia parar de usar energia fóssil também e partir para energias renováveis, né? Que são, principalmente no nosso país, extremamente promissoras. Uma outra coisa que eu não preciso explicar para vocês, porque eu sei que aqui todo mundo entende muito bem isso, é a necessidade de preservar biodiversidade, né? Então, terrestres, oceanos, né? Provedores de alimentos, capturam carbono, etc, etc. Por fim, o planeta não suporta 8 bilhões de carnívoros, que, como vocês sabem, são topo de cadeia no ecossistema. Então, uma mudança de dieta permitiria que a gente reduzisse as áreas para cultivo de animais, de soja, né? E com isso a gente poderia preservar uma quantidade maior de áreas, preservar mais biodiversidade. Veja bem, gente, eu mesma, eu não sou vegana, então eu não estou sugerindo aqui que todo mundo jogue o computador fora, não sente em cadeiras confortáveis, não leia e se torne vegano. Não é isso, é para a gente refletir, tá? Para a gente refletir o que a gente pode fazer na nossa vida para ter uma qualidade melhor, não só da nossa própria saúde, mas do nosso planeta como um todo, né? Então, em conclusão, eu falei para vocês do David Attenborough, né? E eu vou usar para fechar minha palestra uma frase dele, que é o seguinte: quando éramos caçadores-coletores, levávamos uma vida sustentável porque não tínhamos outra opção. Tanto tempo depois, precisamos voltar a ter uma vida sustentável porque não temos outra opção. Então, com essa frase, eu deixo vocês e agradeço pela atenção. E aqui no final eu deixei uns links, umas referências para quem quiser se aprofundar mais no assunto. Tá legal? Então, eu vou descompartilhar minha tela agora e volto com vocês. Muito obrigada, Rosana. Valeu demais. É uma coisa interessante, porque na segunda-feira nós tivemos a palestra do Mauro Galetti falando a respeito da defaunação no antropoceno por causa da atividade humana. E agora, na verdade, o que a gente enxerga é não apenas do ponto de vista da natureza, mas do ponto de vista do ser humano, né? Então, são dois olhares para um mesmo problema, né, que é a nossa ação no antropoceno, né, a nossa atuação no antropoceno. Então, foi, assim, uma discussão extremamente rica, né? Eu tenho aqui algumas perguntas, se alguém encontrou alguma outra coisa, depois me dá um toque, tá? Gislene, no começo da palestra, ela comentou aqui, interessantíssima palestra, parabéns. Fiquei curiosa também sobre como se mapeou a angústia como efeito colateral da criatividade nas populações humanas. Você tem alguma... Eu vou decepcionar a Gislene, porque eu não sei responder. Eu tirei, é o livro que eu não sei se está no foco, é aquele História do Corpo Humano, do professor de Harvard. Então, eu não saberia dizer exatamente, mas eu imagino, pelas coisas que eu li, que deve ser através da arte.
né? Porque é o legado que a gente herdou. Interessante. A Cidiane fez uma colocação aqui. Boa tarde, tenho uma dúvida. Em um momento de sua palestra, você usou uma comunidade indígena atual de caçadores-coletores do sul da África para comparar com o comportamento de hominídeos caçadores-coletores de áreas abertas que viveram há muito mais tempo. Esse tipo de comparação não abre espaço para fortalecer discursos baseados em racismo científico? Apesar de que a Miriam fez uma observação de que nós temos também populações indígenas que têm os mesmos hábitos caçadores-coletores, né? Você tem alguma observação? Tenho. Eu acho que não, porque eu acho que, assim, isso é minha opinião, tá? Eu acho que racismo é muito mais uma questão de respeito ao próximo, como que você olha para o outro, se você se sente superior ou não, de uma questão que você se comparar. Então, é meio difícil você estudar a evolução humana sem o método comparativo, que é isso que eles fizeram. E como a gente não tem mais Homo erectus, a maneira de você estimar as coisas que eles estimaram, necessariamente, é estudar populações contemporâneas que tenham um estilo de vida parecido. E é super habitual entre os antropólogos fazerem isso. Inclusive, eu me lembro que, né, comentou no início da palestra, né, que eu fui para Harvard, e no ano que eu estava lá, eu assistia muitas palestras também, numa delas foi comentado isso, e eu comprei um livro que era uma arqueóloga que tinha passado a vida junto com uma tribo que se chama, eu falo Kun, que é K-U, NH e um ponto de interrogação, mas o jeito que se fala mesmo é um troço impronunciável, né? E ela passou, então, a vida inteira lá, e eles tinham um estilo de vida muito peculiar. Assim, era muito legal, muita gente que estudou isso, e eu sinto por aquele livro, assim, a antropóloga ficou super amiga deles, até porque ela respeitou, ela não quis modificar nada. Eu acho que o problema é quando você chega e impõe a sua cultura, né? Como estão fazendo hoje, inclusive com os nossos índios, impondo religiões para eles. Isso eu acho um problema. Agora, se você vai lá estudar e respeita as pessoas, eu não vejo problema, não. Não acho que é racismo, não. Mas é muito interessante a pergunta. Eu acho que tem um outro componente também, que não é uma coisa de você diminuir, mas você perceber como é uma vida destituída de tecnologia, que foi uma coisa que marcou esse nosso antropoceno, né, em que a nossa tecnologia ela vem em substituição a uma série de características que nós obtínhamos antes da natureza e que agora já não temos mais, né? Controle de temperatura, controle de processos de aquisição de alimento, maximização de alguns recursos. Então, o que a gente vê, na verdade, seriam sociedades com um tipo de vida muito mais pura dentro da sua conexão com a natureza, né? Então, eu não acho que isso seja um componente negativo, né? Mas sim um retrato, olha só como seria e como a gente, inclusive, não tem registro de indivíduos muito velhos até, né? Nos nossos registros de fósseis de indivíduos mais antigos, no caso de, obviamente, organismos Homo sapiens de milhares de anos passados, ou mesmo de ancestrais mais anteriores, né, que nós éramos muito pouco longevos, né, nesse passado, né. Professora Sandra faz uma observação, professora Rosana, parece um paradoxo. Mesmo não estando adaptados à vida atual e às doenças de desajuste, como explicar o aumento médio da longevidade nas populações humanas? Mas acho que Sandra, eu também acho, é um paradoxo. Mas, assim, o aumento médico é explicado porque a gente tem cárie e vai no dentista, né? A gente fica doente e toma antibiótico.
Ah, Então, é um paradoxo, porque é muito interessante. Na minha primeira aula de introdução à biologia evolutiva com os calouros, eu entrego é até uma sugestão, assim, né? Se alguém, sei lá, gostar da ideia, quiser reproduzir, tem um texto do Stephen Jay Gould que se chama, eu acho até que é o paradoxo da evolução. E ele explica que evolução no dia a dia é usado como progresso, mas em biologia não é progresso, é só mudança. E aham, aí eu peço para eles lerem o texto e depois eles têm que responder se eles acham que a história da evolução humana pode ser interpretada decisivamente, com certeza, como uma história de progresso, ou não foi uma história de progresso, ou dependendo do ângulo que você olha, você vai falar, ah, isso aqui foi progresso, mas isso aqui não foi progresso. Gente, aqueles calouros, eles não se conhecem, eles acabaram de entrar no NB. Saiu uma discussão na primeira semana, que uma hora tem que falar, gente, ó, acabou a aula, já a gente tem que sair, porque senão eles ficam dias discutindo, de tão aham, paradoxal que é isso. aham. É assim. Eu geralmente encaro isso como é um processo dissociativo, né? Porque a gente tem um problema de escala de impacto na natureza, né? Na natureza, a gente dependeu de recursos naturais, e nós éramos selecionados em função disso, o quanto que a gente consegue de alimento, o quanto a gente se expõe a perigo, o quanto as doenças nos derrubam. Uma cárie realmente podia comprometer a viabilidade de um indivíduo, né, sem poder se alimentar direito. E uma coisa que o Caio fez um comentário, que se fosse para a gente se manter de forma natural, como os antigos se mantinham, a nossa longevidade seria de 30 anos no máximo, né? Coisa dos antigos, os registros antigos mostram que são indivíduos jovens, mais desgastados, né? E na medida que tem uma coisa que é bom lembrar, que a nossa longevidade ela foi ampliada a partir já do século XX. Até o começo do século XX, a gente não tinha penicilina, a gente não tinha medicamentos que tratavam machucados simples e que levavam as pessoas a óbito, né? Por coisa pequena. Então, muitas das nossas doenças atuais, elas vão aparecendo à medida que a gente vai envelhecendo. Não existiam antes porque a gente não chegava nessa idade, né? No passado. Né? E o doido é que a gente, à medida que vai tendo esses elementos, a gente vai se afastando até do processo de seleção natural. O ambiente já não nos seleciona tanto quanto selecionava antes, né? Então, realmente é um assunto que dá muito pano para manga, uma É discussão muito bem... legal, né, Priscila? Porque aí, por causa É disso que você falou, a pirante. população explode. E aí, então, essa série do David Attenborough que está passando agora, ela é tipo assim, a vida dele. Imagina, ele nasceu em 1926 e ainda jovenzinho começou a gravar documentário. Então ele pegou o mundo todo mudando e Fantástico. ele fala exatamente isso. O que aconteceu com esse nosso crescimento? Uhum. Muito É legal. muito legal mesmo. Rosana, eu agradeço imensamente pela colaboração que você deu para a gente nessa discussão e que tem muito pano para manga ainda para continuar, né? Então, a gente está em processo de fechamento desse webinário, tem a última com Gislene, que está aí no pedaço já esperando, né, para entrar. Então, só posso realmente agradecer por essa participação, tá? Eu que agradeço, parabenizo de novo a organização, tá tudo muito sensacional, gente. Muito obrigada, até mais.